Extra. Produtos que valorizam a natureza. Nós estamos aqui no escritório do Gilberto Elks para falar com ele, que é certamente um dos mais sofisticados paisagistas do Brasil. Então ele vai falar um pouco para a gente sobre o paisagismo, o que está acontecendo, a opinião dele sobre o momento atual, sobre os estilos, e o Raul Canovas, que é o nosso paisagista dos paisagistas, que é o grande mestre de todos, que vai participar dessa entrevista com a gente. Então eu vou pedir para você, Elks, começar contando um pouco, um breve resumo da sua trajetória. Vai que, porventura, alguém não conheça o que você fez no paisagismo brasileiro. Tudo começou na minha infância, quando eu tinha 9 anos. Eu fui fazer uma viagem com meus pais para o litoral norte. E aí, nesse momento, o carro quebrou, eu entrei no meio da Mata Atlântica. E nesse momento eu falei para o meu pai que eu queria trabalhar com verde. Não sabia exatamente o quê. Mas ele era médico, a coisa devagou bastante, eu fiz outras atividades e finalmente eu falei que com 25 anos, 26 anos, eu falei que eu ia ser paisagista e ingressei na época eu morava nos Estados Unidos, fiz um estágio no Evergreen, lá na Califórnia, San Diego, e de lá para cá muita coisa aconteceu e deu no que deu. Estamos aqui no paisagismo, mas o início se deu mais ou menos por lá. Fiz o Manequinho Lopes, né? Não sou formado em arquitetura, é um debate muito grande que nós estamos passando, né? Quem é paisagista, quem não é. É uma briga infernal entre o CAL e o CREA e estamos lutando pela legalização da profissão, que até hoje não é legalizada. Estamos no 14º round, próximo para terminar, e acho que vamos a ganhar por nocaute técnico. Pode ser. Eu queria te perguntar uma coisa, eu queria que você assim, adiantasse um pouco e contasse o que você considera a marca do seu trabalho, ou seja, o que diferencia o Gilberto Elks dos outros paisagistas. O que você procura fazer por ele? Primeiro, eu não tenho um estilo definido. Eu tenho um estilo onde eu mesclo várias escolas do paisagismo. A gente tem a escola italiana, tem a inglesa, tem a francesa, tem o zen, tem a japonesa, tem a burle marxiana, o tropical com formas orgânicas inédita, que eu adoro, que eu acho que é um grande mestre, Burle Marx. E aí eu criei, com base em todas essas informações, criei o meu estilo que as pessoas definem como um estilo Gilberto Elks, né? E aí eu sempre procuro atender o cliente, as necessidades do cliente, o que ele gostaria, o que é possível dentro do que ele gostaria, o que não é possível, né? E é muito importante a gente sempre estar de acordo com a arquitetura. Então existe uma harmonia, né, uma simbiose entre arquitetura e paisagismo e entre o dentro, o interior e o exterior de uma casa. Existe uma linguagem onde aí a gente entra com pisos, a vista que você vai ter de dentro, a vista que você vai ter de fora para dentro, uma série de coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu gostei dessa tua colocação de ouvir o cliente, né? Essa parceria que nós temos, profissional com o cliente, até que ponto nós devemos ouvi-lo e levar para frente esses anseios? Como ele deve colaborar? Como a gente sempre fala de nosso comportamento. Como é o comportamento do cliente? Como é que você vê isso? Olha, eu, graças a Deus, eu tenho uma sorte porque os clientes que me procuram são pessoas assim muito legais, onde eles estão aptos a ouvir. Isso é muito importante. E eu acho que o profissional tem que passar uma segurança para o cliente, que na final de contas, quem vai morar na casa, quem vai residir, quem vai usar a casa, não somos nós. Então, a gente tem que atender o desejo dele. Mas existe gostos, né?
E aí que a gente tem que doutrinar e mostrar, porque tem muita coisa cafona, tem muita coisa que... E muito cliente que não tem assim, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como colocar. Então cabe a um bom profissional mostrar o que é possível, o que não é possível, o que né, combina com o que. Senão ele faria ele mesmo. Né? Senão faria ele mesmo. Ou seja, o que realmente nos procura, porque ele precisa de uma orientação Exatamente. dentro do anseio dele, né? Exatamente. E aí a gente tem que coordenar toda essa... Fazer uma maestria, né? O maestro tem lá o violino, tem o acordeon, tem tudo aquilo ali, só que se não tiver o maestro a coisa não funciona. Nós trabalhamos, acho que mais ou menos dessa forma, fazendo a música acontecer, fazendo o jardim acontecer. Você acha que no teu trabalho você também imprime um pouco dos aspectos psicológicos para entenderlo? Um pouco? Você está sendo modesto. Um pouco Queria ouvir de você. Se fosse um pouco, eu teria cabelo, inclusive. Que bom, né? Que bom. A gente faz um trabalho mais do que psicológico, mais do que, não diria nem psicológico, psiquiátrico. Porque, na verdade, a gente não dá medicamento, né? Mas depois a gente dá cheiro, dá o visual, dá agregamos gosto, felicidade, né? Agrega felicidade. Então a gente não, na verdade, não dá drogas psicotrópicas ou drogas que um psiquiatra dá, mas nós damos sentimentos. E isso faz com que a nossa parte psicológica do nosso cliente trabalha. E às vezes até triunfa pela parte botânica, né? Também. Acho que essa parte botânica, arquitetônica, a gente leva meio inconsequentemente, né? Ela está com esse já está imprimido dentro do nosso DNA. Aí dessa maneira teu trabalho. E como você faz com a questão que tem o imaginário das flores, e nós sabemos que o uso de flores no jardim é sempre um problema, porque tem uma manutenção muito grande. E tem o verde, que é mais tropical. Então, como você resolve a questão das flores e das folhagens nos seus jardins? A gente tem que analisar todo o entorno, né, desse jardim. Então, tem que ser analisado o clima. Não adianta querer plantar plantas de sombra no sol. Não adianta sol na sombra. E tentar interpretar o que é o desejo. Tem muitos clientes que não querem flores, que não gostam de flores. E quer só o verde. Então tem que trabalhar com a textura, com as formas, com a volumetria. Mas, respondendo a sua pergunta, a questão de flores, a gente tem que trabalhar com flores perenes, né? Eu tento sempre trabalhar que dê baixa manutenção, sem esquecer que não existe milagre. É o que eu falo para os meus clientes e faço uma comparação. Uma mulher ou um homem, a mulher tem mais manutenção do que o homem, mas o ser humano tem muita manutenção, você tem que tomar banho todos os dias, deveria, né, pelo menos. Tem que escovar os dentes, cortar as unhas, se pentear. A mulher ainda faz manicure, pedicure, papapi, o cabelo. Que legal da comparação, Se não vira um homem selvagem, como também vira uma selva ou jardim, né? Já você pode se abandonar, não tomar banho, e aí você vira o homem da caverna. Pega um andante na rua, como que ele está? Exatamente. Ele está uma crosta, o cabelo emplastado. Tudo. Igual que o jardim civilizado. Igual o jardim. Mas então o jardim ele tem que ter poda, ele tem que ter água. Muitos clientes desconhecem, mas tem que ter água, tem que ter nutrientes, macronutrientes, micronutrientes. Sim, claro. Mas tem uma coisa, Gilberto, e isso que queria te perguntar. Eu acho que nós estamos dando uma grande virada em termos da maneira de habitar, não apenas na parte do jardim, mas também na arquitetura. Na arquitetura a gente sente muito isso. Então, qual é a diferença do jardim de ontem para o jardim de hoje? Como é que você se posiciona com suas obrigações? O jardim de ontem era um jardim excessivamente trabalhado. Até porque as pessoas não tinham muitos hobbies, né? O hobby era o jardim. Hoje tem outros, né? Descobrimos o mundo. Será que o jardim tem que se tornar mais simples, mais a nosso serviço, em lugar de nós trabalhando tanto nele? Eu diria que um jardim de baixa manutenção.
Hoje em dia, a grande tendência, o grande pedido de todo mundo, inclusive o meu, eu quero tudo que seja de baixa manutenção. Com irrigação automática, com iluminação automática. Tem todos esses fatores. Com plantas que não precisam de tanta manutenção para matar bicho, por exemplo. Exatamente. A questão de deck, por exemplo, é uma questão da madeira, que tem a pintura, os móveis de um jardim, né? Não exclusivamente as plantas, mas todos os adornos, todo o mobiliário, todo o caminho, tudo que completa um jardim, todos os seus acessórios. O deck é bem claro, antes se invernizava, né? Invernizava. Agora o bonito é que o deck seja fosco. Sim, e mesmo porque a qualidade de um verniz hoje não é a qualidade que nós tínhamos antigamente. Sim. Antigamente você fazia uma manutenção de verniz a cada 2, 3 anos. Hoje é a cada 6 meses, porque o verniz não tem a durabilidade que tinha antigamente. Os produtos estão muito inferiores. Mas no que diz respeito à vegetação, a gente tem que também pensar da menor manutenção possível. O que eu sinto é que as áreas de jardim nas quais eu tenho trabalhado ficaram grandes. A história dos condomínios hoje em dia, a área de jardim está maior, né? Tirando, obviamente, o cara que quer ter casa, ele está com a casa e vai, consequentemente, ter essa manutenção. O cara que se mudou por um apartamento porque ele não quer, aí ele vai ter 3 vasos na varanda e tudo bem. Mas esses grandes condomínios, que todo mundo se empolgou bastante e tem feito grandes áreas, fez uma grande divisão. Então, surgiu nesse momento, está surgindo, empresas de manutenção, mas isso tem um custo. Né? Boas então, empresas, inclusive. Boas empresas de manutenção. Então, se dividiu. A pessoa que projeta, a pessoa que executa também tem tido bastante aceitação, né? Essas empresas só de especialistas em que não execução, tínhamos há 10, 15 anos atrás. Que não tínhamos, e hoje temos as empresas de manutenção. O fato do custo é outro, mas estamos dividindo, então, esquartejando a cadeia. Nessa guerra de lutar, de colocar um pouco de verde nesse concreto urbano, hoje nós temos aqui no Brasil praticamente está chegando a 90% da população habitando em cidades. O Brasil tem um recorde mundial em cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Como está essa nossa luta por colocar um pouco mais de verde? Quem que vai ganhar? O verde ou o concreto, o aço, o vidro? Como está isso? Como é que você sente isso? Eu vejo uma grande conscientização e mesmo uma grande obrigação dos departamentos, da Secretaria do Verde, do Ministério, enfim, de toda a politicagem que envolve. Eu vejo que existe um exercício bastante sadio em relação a isso. Boas intenções. Boas intenções. Tomara. Apesar de toda a nossa situação, que não vamos nem entrar em detalhes. Mas eu acredito que as intenções são boas, as crianças estão mais conscientes. Sem dúvida. Que é muito importante, porque eu acho que tudo é questão de educação e cultura. Então, uma vez que nós tivermos uma educação melhor, a cultura, obviamente, vai ser melhor e a conscientização pelo verde vai ser bem melhor. Então, isso acho que responde a pergunta, que não sei se o presente é tão glorioso, mas o futuro, segundamente, essas crianças que vão governar o Brasil, será mais verde. Exatamente. Mas o paisagista, nesse momento, ele não está mais voltado para as residências, para as famílias, do que para a cidade? Não, tem os paisagistas, tem os urbanistas, né? E eu vejo um grande esforço, assim, em relação às cidades, né? Um exemplo rápido, eu fiz um trabalho onde vários paisagistas fizemos a Avenida Brasil, né, para o prefeito João Dória. É uma ação. Não está resolvendo o planeta? Não está resolvendo, mas melhor essa do que nada. O Largo da Batata, que ficou durante muitos anos abandonado sem uma árvore, tomaram atitude. A iniciativa privada, lotearam ali, não sei como foi feito o processo, mas tem plantas maravilhosas, já está. Então, eu acredito que tem, sim,
um processo em andamento. Mas, como tudo no Brasil, não dá nem para discutir em relação. Porque basta um passeio pela cidade, não só São Paulo, como qualquer cidade brasileira, que dá para ver que tem muito equívoco no paisagismo das cidades, né? Árvores erradas. A própria São Paulo, a gente tem um exemplo clássico aqui dos erros, né? De plantas que foram colocadas, árvores que foram colocadas de uma maneira errônea, equivocada. Mas São Paulo, apesar dos pesares, é uma cidade verde. Sim, o problema é que esse verde não soluciona a poluição urbana. O que eu vejo assim, que as capitais mais verdes, né? Porto Alegre, por exemplo, é extremamente verdejante, sin embargo, só perde para São Paulo em poluição. Então vejo de que há um novo foco para que a árvore seja tratada de uma maneira científica e não apenas decorativa, né? Exatamente. Nós temos exemplos, e você que viaja bastante, a gente estava comentando antes da entrevista das viagens do Gilberto, tem um paisagista na China, Qiu Ji, que agora está fazendo o plano diretor de Pequim, para tornar Pequim mais verde, não apenas um cinturão verde, e está projetando uma outra cidade de 300 mil habitantes, totalmente verde. Eu acho que essa tendência está começando a avançar no mundo e, curiosamente, por um país que era reconhecido como um país profundamente poluidor. Mais, talvez, né? Pequim é a cidade mais poluída do mundo. Exatamente, talvez por isso essa revolução de um vinho técnico. Aí é muita política. Por quê? O que eles fizeram, que eu sei, eles fecharam num perímetro de 100 quilômetros todas as fábricas ao redor de Pequim. Expulsaram. Acabou-se. Agora, aqui no Brasil... Uma participação do paisagista no ambiente urbano de uma forma mais consciente. Bom, vamos fazer uma paradinha e a gente continua em 1 minuto. TRAP, produtos que valorizam a natureza. Nós estamos aqui conversando com o Gilberto Elks, para nossos especialistas da natureza. E, Gilberto, eu queria perguntar para você a questão do uso arquitetônico e de mobiliário nos jardins que você faz. Então, você tem as suas bolas, você tem as plantas topiadas. Como é que você dimensiona isso em um jardim? Bom, o meu trabalho, eu não faço nada, não executo nada sem projeto. Então, todos os meus jardins são projetados. Então, uma vez colocado na prancheta, a gente leva em consideração o que eu falei anteriormente, leva em consideração o cliente, o estilo, tudo. No que se refere à parte da geometria, das bolas, da topiária, tudo, isso não foi invenção de ninguém, é uma leitura da escola francesa, onde se usa muito a topiaria, e aí a gente coloca isso de uma forma contemporânea no jardim. E a criatividade, seus clientes aceitam com facilidade suas sugestões, as coisas que você quer experimentar, que você quer fazer diferente, a aceitação é fácil ou eles preferem aquele modelo já consagrado? É difícil de mensurar, porque tem cliente que está disposto e tem um cliente que já não quer invenção, né? Mas todos os meus clientes, eu consigo tirar deles, absorver o que eles gostariam. Muitas vezes eles não sabem dizer o que eles gostariam, mas mostrando, ilustrando, eu consigo identificar, radiografar o anseio deles. E me fala uma coisa, dos jardins que você fez, eu gostaria que você falasse de como exemplo aquele que você acha que conseguiu conciliar todas as coisas em um mesmo ambiente, o uso, a beleza, a estética, a arquitetura, as plantas. Tem algum jardim que tenha te fascinado em particular, que você tenha produzido? Na verdade, todos os jardins me fascinam. Não tem nenhum jardim que eu não fiz com amor, com carinho e dedicação. Então, cada um tem um fato, existe um amor em particular, sou bígamo em relação aos jardins. Boa. Eu sou de uma bigamia enorme em relação aos jardins. Porque, e eu sempre falo,
qual é o jardim que você mais gosta? É o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo, eu estou me dedicando, eu estou envolvido, é o grande amor do momento. Né? E aí, a grande satisfação é voltar nesse jardim, depois de anos, e ver a evolução dele, e ver que ele foi, tem uma boa manutenção, que ele está conservado, que ele se adaptou a todas as necessidades. Existem alguns que são desafiantes, né? Que são desafios grandes. O Hotel Unique, por exemplo, foi um grande desafio. É uma piscina vermelha, onde o Rui Otaki e o João Armentano me criticaram muito, onde poderia ter um impacto diferente do que eu estava pensando. E eu persisti, e aconteceu, e é considerado uma das 10 piscinas mais bonitas do mundo, pela revista Wallpaper. Enfim, a bigamia é difícil. E o jardim de mostra, qual a característica dele quando você faz um jardim de mostra? Um jardim de mostra você tem algumas características. A principal é que não dá para o cliente voltar daqui 1 mês, 2 meses, 5 meses ou 1 ano para ver o efeito. E o jardim de mostra ele tem que ser um jardim de impacto imediato. Né? Não dá para... E singular. E singular. Você tem que mostrar uma coisa diferente. Como numa passarela também, um costureiro mostra algo que você não vê na rua. Ele não Exatamente. vai mostrar um tailleur, né? Ele não vai mostrar o blazer azul marinho, né, de alfaiate no desfile. Loucura, né? Então, e daí não tem cliente também. Esse é um grande diferencial. Né? Até agora eu falei muito de cliente. Numa mostra a gente não tem cliente. Então eu faço o que eu quero. Não tem desculpa, porque meu cliente pediu, não, porque eu estava atendendo as necessidades. Não, você fez o que você quis, até que isso é mostrou um termômetro, o que você quis. Né, Gilberto? Porque o jardim de mostra, você vê a reação do público, como na passarela. Eu acho que nada se compara melhor que aquilo que nós vemos na passarela, que é insólito. Que as pessoas falam, né? Isso de que bonitinho você fala, que bonitinho é uma maldade. Né? E a grande gratificação de uma mostra é que, por exemplo, passam-se 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e eu encontro com pessoas ou novos clientes surgem aqui no escritório e falam, olha, eu lembro daquela mostra onde você mostrou a Vitória Régia. Nós estamos em 2017 eu lembro. E estamos falando de 95, 22 anos atrás. Eu lembro. Ou 94. Foi o que te consagrou essa Vitória Régia na mídia, não foi? Foi o que fez uma notificação assim, quem é o Gilberto Elks, ninguém sabia. E com a Vitória Régia, todo mundo falava, você é aquele cara da Vitória Régia. Por quê? Porque foi muito divulgado, não só ao visitante da Casa Cor, que foi uma mostra Casa Cor, mas saiu, foi jornal, foi capa de revista, então deu agora uma conotação. Né? Eu que falo com as plantas, outro dia eu falei para uma Vitória Régia, quem é você? Eu sou aquela planta que o Gilberto Elks levou para São Paulo. Achei bacana. Foi bom. Pelo menos ela foi honesta, né? Foi a Vitória. Disse que ela era totalmente desconhecida desse Vitória, momento, sobrenome Régia. Exatamente. Elquigiana, né? Podemos colocar Vitória Elquigiana. Mas o fato é que as amostras são excelentes eventos, né? Que vale a pena fazer. Aí vão perguntar, mas qual é o retorno? O retorno é não mensurado. Exato, eu estava pensando, imensurável. As ações de marketing de um profissional não se resulta numa ação. Tem que ser várias ações, então vale a pena estar na revista, vale a pena estar na Casa Cor, vale a pena fazer essa nossa entrevista aqui, vale ir no congresso, tudo é válido, tudo é agregador. Deixa eu te fazer uma pergunta pegando esses ganchos aí. Como somos vistos lá fora? Como que o jardim brasileiro é visto lá fora? Não falo nem o paisagismo, que é uma palavra assim empolgante. Uma coisa mais simples. Como que o jardim brasileiro é visto lá fora? O que eles apostam lá no exterior em cima de nós? Assim, quem conhece, quem não conhece, sabe da exuberância do Brasil como um geral.
né? O Brasil é um país exuberante, é um país exótico. Então, sempre que se fala do jardim, quando eu me apresento como paisagista, nossa, que legal, pô, trabalhar no Brasil deve ser o máximo, pela diversidade que existe de plantas, pela Amazônia, que é mundialmente conhecida, e quando fala-se de alguém que já entende um pouco mais, já falando de paisagismo, obviamente vem à tona Burle Marx, que daí é um ícone de uma linguagem, como eu falei anteriormente. Eu falo Burle Marxiana, mas de fato é uma identidade do paisagismo no mundo. Contemporâneo. Acho que ele foi uma marca, uma guinada, né, na história do paisagismo. Aí ele criou, de fato, uma linguagem diferente de todas as outras escolas, né? O movimento orgânico, tudo é uma coisa que não está impressa não só no paisagismo, mas como em várias outras disciplinas que ele participou, como a tapeçaria, os quadros, enfim, várias participações que ele teve nas artes. Né? Temos alguém no mundo hoje que a gente possa, não quero usar a palavra reverenciar, mas citar como uma locomotiva que está na frente mostrando o caminho? O Peter Walker, né? Talvez, é um nome. Gilles Clément, que estivemos junto com ele. Também. Na França. Tem alguns nomes, né? Mas é difícil porque hoje em dia alguém as informações... como Burle Marx, né? Burle Marx é uma linguagem. E aí eu vejo que vários paisagistas mundo afora colocam o trabalho do Burle Marx. Mesmo, ainda vou além, o Jardim Vertical, que várias pessoas se dizem, porque eu fiz, porque eu... Ninguém fez nada. Primeiro que a natureza já tem os jardins verticais como ninguém. Então, talvez o Patrick Blanc ele normatizou, digamos. Mas o Patrick Blanc, eu acho que ele popularizou o jardim vertical. Mas de quem eu tenho conhecimento que foi o primeiro e da onde eu vi, me corrige se eu estiver errado, foi o próprio Burle Marx com as placas de Xaxim. Sim. Que ele fazia. Que eu fazia também. Que eu também fiz. Mas né? Antes ainda, a referência... que tem o Banco Safra na Consolação, que eu tinha, eu 5 anos de idade, nem sonhava em paisagismo. Mas aliás, ele foi o primeiro muralista paisagista, talvez. Pronto. Mas já na década de 1930 tinha âmagos assim de fazer jardins subindo por paredes que não sejam trepadeiras. Né? O que Patrick tentou fazer, e acho que conseguiu, foi normatizar isso, né? Fazer uma técnica em cima disso. Exatamente. A gente gostou muito dele. Muito, né? Maravilhoso. Cabeça, unha verde, tudo verde. O homem verde. O homem verde. Gilberto, desde o começo da sua carreira, você sempre se orientou muito pelo marketing. Então você já teve conselheiros de agências de publicidade quando você começou a sua carreira. Então você sempre se preocupou com isso. Qual marketing você acha que é mais eficiente para o paisagista que está começando ou que quer decolar a carreira dele, que quer pegar uma amplitude maior de trabalho? O que você acha que ele deve fazer em termos de imagem? Exatamente o que eu falei anteriormente. São todas é muito difícil de mensurar. Então ele tem que participar de uma casa-cor, ele tem que desenvolver um bom trabalho, mandar para as revistas. Ele tem, hoje em dia, obviamente, tem a mídia eletrônica. Então tem o Instagram. Se ele for uma pessoa inteligente, ele vai publicar boas referências. Ou vai criar ele tem que criar, mas não é só o paisagista, né? O advogado é a mesma coisa, o engenheiro é a mesma coisa. Hoje em dia, qualquer profissional tem o seu lado marketing. Mostrar o que sabe fazer. Né? Até um médico, não é o paisagista. Sim. O médico também, ele também só tem que não fica mais evidente que um trabalho publicado. É que o nosso a gente trabalha com beleza, então compararia como um arquiteto, como um decorador.
no mesmo nível, porque o nosso a gente trata a beleza. Então você tem que retratar a beleza. O médico ele tem que retratar a eficiência. Aí já é mais um boca a boca. Ou assim como... A leitura é mais fácil de ver uma foto e falar gostei, ou às vezes pelo contrário, que horror, né? Ou já, que horror. Essa já coisa se do Instagram e já se acaba a sentença de morte ou a glória, né? E aí que vem uma coisa de autocrítica, né, Gilberto? Exatamente. Eu acho que uma das respostas para a pergunta do Roberto seria também isso, é ter uma autocrítica para saber, eu sou bom mesmo, ou apenas sou paparicado pela minha tia, né? Eu me lanço no mercado com esta ferramenta. Mas esse é o grande conselho, né? Acho que o que um novo profissional, para responder a sua pergunta, acho que o que um novo profissional tem que ter é humildade de aprender. Isso. Entendeu? E se corrigir. E se corrigir. Não achar que é o dono da verdade. Você tem que ser humilde o suficiente. Errei, vou aprender. Como eu aprendo? Vem aqui, vem ali, faço aqui, observei aqui, olha que bonito isso daqui, deu certo, copia. Se copiar, já está ótimo. Copiar direitinho já está perfeito. Não queira inventar moda quando não tem a segurança suficiente ou a bagagem suficiente para inventar moda. Referências é o que não falta, né, de bons trabalhos. Basta prestar atenção. E é mais fácil hoje, né, Gilberto? E, indiscutivelmente, aqui do lado do Raul, que é um grande estudioso, nós temos que estudar. Não para. Então a pessoa acha que fez um jardim, fez sucesso, pronto, ganhei o mundo, está tudo feito. Não, tem que continuar. O aprendizado no paisagismo não tem fim. Quando você acha que sabe, é quando você não sabe absolutamente nada, começa tudo de Concordo novo. contigo. Concorda, Raul? Mas hoje, Gilberto, me parece que é muito mais fácil que quando eu iniciei, né? Se você só tinha os livros que comprava, eram caríssimos. Sim, hoje pelo você amor... tem um mundo aberto, né? Você uma passagem aérea financiada em 12 prestações, muito mais barata que na minha juventude. Então, prestar atenção hoje Não, mas parece que é mais fácil. a gente tinha exótica tropical. Para. E eram dois assim, um era 2 volumes, outro as pessoas nem sabem. Eu sou antes da exótica ainda. Era A exótica, para quem não sabe, foi talvez o livro que foi a nossa Bíblia, né? Um livro desse tamanho, com fotografias em branco e preto, que nos dava alguma referência em cima do nosso trabalho botânico. E tinha que apresentar o projeto em cima desse daqui. Hoje em dia você põe no Google a planta que você quiser, é imediato. Então a facilidade de hoje em dia é enorme. É total. A era digital facilitou muito. Então, para o novo profissional, aproveite essa deixa da era digital e consulte, fuçar, porque tem né? muita... Fuçar. Todo dia, o Pinterest. Ver o que os paisagistas do mundo inteiro estão fazendo, né? Exatamente. Tem o Pinterest. Você entra por categoria, você encontra uma infinidade de informação subdivididas por categoria, uma série de coisas. Muito bom. Eu quero agradecer, então, ao Gilberto pela entrevista. Eu que agradeço. Esses bons momentos aqui, falar um pouco ao Raul. Muito obrigado, Raul. Esses Obrigado, dois Raul. realmente são férias, eles sabem tudo. A gente tem que escutar e aprender com eles, porque eles sabem tudo, realmente. Especialmente sabemos de nossa ignorância. Né? E eu queria agradecer a oportunidade de estar dividindo esse meu conhecimento e estar participando da natureza mais uma vez. Obrigado, Roberto. Obrigado, valeu. Obrigado. Obrigado, Raul. Obrigado pela audiência. Audio